Paz, meus queridos, tudo bem? Dando então continuidade, agora vamos para o último capítulo de 1 Tessalonicenses, então capítulo 5, né? E parabéns para você que chegou até aqui, né? Mais uma carta, mais um livro, a gente termina de ler e a partir de semana que vem nós estaremos lendo 2 Tessalonicenses, né? São só 3 capítulos, bem rapidinho, mas vale a pena estudarmos, né? Então, já no capítulo 5, no versículo 1, né, Paulo ele permanece, assim como o final do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, ele continua falando sobre escatologia, sobre o estudo do fim, dos tempos, né, sobre algumas coisas do futuro, né, na volta de Cristo, né. E no versículo 2 e 3, né, ele fala sobre o dia do Senhor, né? Eu gosto muito da citação de Joel 2,31, né? O grande e terrível dia do Senhor, né? Por que grande? Grande porque aqueles que encontraram redenção, para aqueles que encontraram redenção, será um dia grande, será um dia notável. Porém, terrível para aqueles que desprezaram a obra de Cristo, né? Eu gosto muito da citação por isso, porque esse dia, o dia do Senhor, o dia da volta de Cristo, será um grande dia para nós que conhecemos a salvação, que tivemos redenção em Cristo Jesus. Mas será um terrível dia para aqueles que não encontraram, que desprezaram a obra de Cristo, né? E eu gosto muito que ele fala assim que o dia do Senhor vem como um ladrão, né? Ele fala isso também, ele fala muito isso em Mateus 24, 32, 33, depois nós vamos ler, mas eu gosto quando ele fala que ele vem como um ladrão. O que ele quer dizer assim? O que eu percebo que Paulo está tentando nos dizer? Vem como um ladrão. A gente sabe que a gente pode ser assaltado. A gente sabe que a qualquer momento a gente pode ser assaltado, principalmente de noite, né? Vem como um ladrão, diz assim, vem como um ladrão de noite. A gente imagina que à noite é mais fácil de sermos assaltados, mas a gente não fica aguardando o ladrão entrar. A gente acredita que pode ser mais fácil, mas não que a gente fique esperando um ladrão nos assaltar. Todas as noites nós aguardamos ser assaltados, não é isso. Então por isso que ele diz que vem como ladrão. A gente imagina que ele venha, mas a gente não fica esperando o ladrão vir. Mas a forma mais legal, assim, a forma mais completa, eu acho, é como quando ele diz assim que vem como dores de parto a que está para dar à luz, né? Toda mulher que está grávida, o dia do Senhor vai vir como dores de parto a uma mulher que está para dar à luz. Toda mulher que está grávida, toda pessoa que nós sabemos que está grávida, nós sabemos que irá nascer um filho, nós sabemos que irá vir uma criança ao mundo. Porém, precisar a data e o horário é impossível, né? Então ele diz assim que o dia do Senhor será como essa mulher grávida. Nós vamos perceber, né? Ela já está grávida, nós vamos perceber que ela vai dar à luz um filho, né? Só que assim, para precisar data e hora, é difícil, por isso que ele diz que vem como um ladrão de noite. Nós podemos imaginar que venha em tal período, mas não precisar uma data. Vamos estar lendo lá Mateus 24, 32, 33, que fala bem sobre isso daqui. Deixa eu só abrir aqui para vocês. Mateus 22, 24, 32, diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Mateus 24 está falando, sim, é um sermão escatológico de Jesus, está falando sobre o fim dos tempos, né? Então ele fala assim, olha, vocês vão saber que quando os ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. É isso que ele quer dizer. Se você sabe que a mulher está grávida, você sabe que ela vai dar luz a um filho depois de 9 meses, então você já fica se preparando para essa criança. Você sabe certinho a data e o horário? Não. Mas você já fica aguardando com expectativa o nascimento da criança. Então o dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, será dessa forma. Nós não podemos precisar a data, nós não podemos afirmar, vai vir dia 15 de dezembro de 2020 às 2h15 da tarde.
nós não podemos precisar a data, mas conforme as coisas vão acontecendo no mundo, conforme nós percebemos o movimento das nações, né? Os tratados de paz, as coisas que acontecem no mundo, nós podemos imaginar que esteja próximo, ou então daqui a 15 anos, daqui a uns 10 anos talvez, né? A gente pode, verificando essas coisas que acontecem no mundo, a gente pode perceber que está próximo a vinda de Jesus, né? Ah, vamos afirmar tal dia? Não tem como afirmar, mas podemos entender que será próximo. Todos compreenderam? Espero que sim, né? E é isso que fala o versículo 2 e 3. No versículo 3 também é utilizado assim, pelos midi-tribulacionistas, aqueles que gostam de estudar escatologia, aqueles que gostam de estudar Apocalipse ou o fim dos tempos, né? Esse é um versículo que os midi-tribulacionistas, né, os mesotribulacionistas, eles se utilizam também para defender a sua tese, né? Que diz assim, ó, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto. Aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Na ideia assim, dos midi-tribulacionistas, o anticristo virá, reinará por 3 anos e meio de paz, e quando declarar essa paz, virá 3 anos e meio de perseguição. 3 anos e meio de perseguição, né? De destruição. Então, eles se utilizam também desse versículo para defender essa tese, essa teoria, né? De que essa ideia, não vou falar uma teoria, mas um ensino, que quando andarem dizendo paz e segurança, virá sobre eles repentina destruição. Ou seja, a ideia é assim que o anticristo governará por 7 anos, e na metade desses 7 anos virá uma perseguição. E nós, que somos cristãos, seremos arrebatados, seremos levados a Cristo, né? Então nós não iremos passar por essa perseguição. Essa é a ideia dos mesotribulacionistas, e se utilizam também deste versículo para defender a sua ideia. Do 4 ao 7, do versículo 4 ao versículo 7, é uma passagem que os escritores ali, Paulo, Silas e Timóteo, estão fazendo uma alegoria, estão fazendo uma comparação entre dia e noite e luzes e trevas, né? Entendam que essa interpretação destes versículos do 4 ao 7 não vai falar sobre dormir, mas não é a mesma interpretação que nós temos em 1 Tessalonicenses 4,13. 1 Tessalonicenses 4,13, é o vídeo anterior, dormir ali significa morrer ou morte, né? Já no versículo 4 ao versículo 7, não está fazendo uma alegoria à morte, mas sim a não estarmos atentos, a não estarmos com expectativas, aguardando, a gente dormir como as 10 virgens, né, da parábola ali de Mateus 25, do 1 ao 13. Né? Está falando sobre dormir, assim, de não esperar, não aguardar, não ficar aguardando com expectativa a volta de Cristo. Então não é a mesma interpretação de 1 Tessalonicenses 4,13, é uma interpretação diferente, não de morte, mas sim de não estar alerta, de não estar atento à volta de Cristo. E eles fazem então essa alegoria entre luz e dia, e trevas e noite, né? Então a ideia central desse texto é assim, que nós estejamos vigilantes, nós estejamos sóbrios, estejamos alertas, né? E que levemos as coisas de Deus com seriedade, né? Que levemos as coisas de Deus com seriedade, para que quando o Senhor voltar, nós estejamos acordados, nós estejamos alertas, esperando Ele voltar, e não estejamos dormindo, né? Ou embriagados, né? Essa passagem quer dizer isso. Não estejamos atentos àquilo que está acontecendo. A partir do versículo 8, né? Assim como já foi dito lá em 1 Tessalonicenses 1, no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, no versículo 3 e 4, aqui no versículo 8 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, também fala sobre a fé, o amor e a salvação. Como a gente já havia dito, provavelmente essa seja
a base doutrinária da fé cristã daqueles dias e até hoje, na verdade, né? A fé, a esperança, a salvação e o amor são bases doutrinárias da nossa fé também, da nossa religião. Mas Paulo escreve isso em várias cartas que ele acaba mandando para as cidades daquela região, né? Para as cidades ali da região por a qual ele passou nas suas viagens missionárias. Então, o versículo 8 também fala sobre isso, né? Revestindo-vos da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. E ele faz uma outra comparação, né? Ele se utiliza de armaduras, né? Ele faz isso também em Romanos 13, 12, faz isso em 2 Coríntios 6, 2 Coríntios 6 no versículo 7 e em 2 Coríntios 10 no versículo 4. Mas o mais famoso que nós temos é em Efésios 6, né? Ele fala sobre a armadura para que capacete da salvação, cinturão da verdade, couraça da justiça, escudo da fé, espada do Espírito, sandálias do evangelho da paz, né? Então ele está falando ali de uma armadura. A ideia central desses textos não é assim colocar cada peça da armadura como um símbolo de algo assim, também, né? Mas porém a ideia central é que você esteja preparado, é uma metáfora com a armadura para que estejamos preparados, que estejamos alertas, sem dormir, como nós falamos nos versículos 4 e 7, que nós estejamos preparados para a volta de Cristo, para que nós estejamos atentos aos sinais, né, do mundo, para não sermos encontrados dormindo assim, né, como eu já disse, como as 10 virgens, né, tanto as prudentes como as nécias, todas as 10 dormiram, as 5 prudentes e as 5 nécias dormiram. Então, o texto está falando para a gente não dormir, para nós estarmos atentos ao dia do Senhor, né? E a armadura é para isso também, né? A armadura é para nos mantermos atentos, alertas, sempre preparados, né? E é isso que quer dizer nesses versículos, no versículo 8. No versículo 9 e no versículo 10, aqui eu queria falar uma outra interpretação novamente, né? O 1 Tessalonicenses, né, no capítulo 4, no versículo 13, nós temos a interpretação de dormir como morte. Do versículo 4 ao versículo 7 do capítulo 5, nós temos a interpretação de não estarmos atentos. No versículo 9 e no versículo 10, fala de novo sobre dormir, né? Só que o dormir, se nós colocarmos o dormir do versículo 10 com a mesma interpretação do dormir do versículo 4 ao 7, ou seja, de não estarmos atentos, de estarmos dormindo, não estarmos vigilantes, não estarmos trilhando um caminho em Deus, nós vamos ter uma interpretação um pouco equivocada do versículo 9. Eu vou estar lendo aqui para vocês, olha. Porque no versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, o versículo 10, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele, né? Quando nós interpretamos esse dormir igual ao dormir do 4 ao 7, nós temos uma interpretação, né, no meu pouco conhecimento, para mim é um pouco equivocado, né? Porque quer dizer assim, que mesmo que nós não estejamos atentos, mesmo que nós sejamos da noite, né, vamos dizer assim, usando a alegoria dos versículos anteriores, mesmo que eu esteja da noite, mesmo que eu esteja embriagado, ainda assim o Senhor me predestinou à salvação. Então talvez esse seja algum dos versículos que aqueles que creem vou falar por cima aqui, não é nada aprofundado, tá, gente? Mas assim, aqueles que creem no uma vez salvo, salvo para sempre, eles utilizam talvez uma interpretação errada do dormamos, né? Desse dormir aqui. Esse dormir aqui não é não estar atento, não é você ser da noite, não é você estar embriagado, né? Mas esse dormir também significa o mesmo dormir do capítulo 4, versículo 13, que é o de você estar morto, né? Ou seja, assim, quer você esteja vigiando, vivo, né? Quer você esteja morto, ainda assim você está com Cristo,
Agora, se nós interpretarmos, ainda que você esteja vivendo uma vida em Deus, e ainda que você não esteja vivendo uma vida em Deus, ainda que você seja da treva, ainda que você seja da noite, ainda assim Deus não te destinou à ira, mas para alcançar a salvação mediante o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós interpretarmos dessa forma, nós podemos ter uma vida, desde que nós já encontremos a Cristo, nós podemos interpretar isso e usar isso, uma base bíblica, para vivermos uma vida de pecado, para vivermos uma vida promíscua, né? Então, nós temos que tomar cuidado com essa interpretação para não tomarmos essa ideia de que dormir é viver em pecado, ou dormir é viver em trevas, ou ser o da noite. Mas sim, esse dormir do versículo 10 é um dormir de, olha, quer você esteja vivo, né? Quer você esteja morto, você está em união com Ele, com Cristo, está em união com o Senhor. Né? Então, temos que tomar cuidado com essa interpretação para não darmos base, né? Para não vivermos uma vida em santidade. Né? Então quer dizer assim, que mesmo que eu esteja nas trevas, eu posso ter uma vida promíscua, posso ter uma vida em pecado, posso estar... Por quê? Porque eu já encontrei salvação e o Senhor não me destinou à ira, mas para encontrar salvação mediante o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que tomar cuidado com essa interpretação, né? E a salvação, nós temos um entendimento, eu tenho um entendimento assim, que salvação ela pode se dar em 3 etapas, né? E ela se dá por 3 fases, ou podemos interpretar a salvação de 3 formas, como no passado, no presente e no futuro. Né? A salvação no passado, né? Que nós somos justificados, nós já fomos salvos por Cristo. Né? Então nós já fomos justificados. No presente, nós estamos sendo salvos. Né? Ou seja, esse período é o período da santificação, da separação, daquilo que nós, por amor a Cristo, não porque nós queremos obter salvação. Não é você anular a graça, mas é você, mediante a graça, mudar a sua vida, mudar a sua postura. Ou seja, nós estamos sendo salvos, nós estamos nos santificando. E também numa interpretação futura, nós seremos salvos, nós seremos glorificados, né? O dia da redenção do Senhor, ou o grande e terrível dia do Senhor. Então, há essa interpretação de salvação, né? No passado, nós somos salvos, justificados. No presente, nós estamos sendo salvos através da santificação. E num futuro, nós seremos salvos através da glorificação, tá? Então, se nós interpretarmos esse durmamos como uma vida em trevas, uma vida de noite, uma vida de embriaguez, né, como os versículos 4 e 7, nós não estamos nessa interpretação de salvação presente, nós não estamos nos santificando, nós não estamos nos separando, não para obtermos a graça. Vou voltar a repetir isso para que fique mais claro, não que isso vai fazer com que nós recebamos a salvação, né? Não é isso, é a obra redentora de Cristo que nos trouxe a salvação. Nós não precisamos fazer nada, mas porque nós amamos a Cristo, mas porque nós temos a graça do Senhor, então nós vamos viver de acordo como Ele viveu. Conforme Ele viveu, nós viveremos também. Então a ideia é essa, não é nós obtermos salvação através das nossas obras, mas é porque nós temos fé no Senhor, nós praticamos essas obras. Amém? Então fica essa interpretação aí, né? Espero que vocês tenham entendido, de que durmamos no versículo 10 é o durmamos de morrer. Também podemos entender assim, olha, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, ou dia e noite vivamos em união com Ele, ou de dia ou de noite, ou o tempo todo vivamos com Ele. Também podemos interpretar dessa forma, mas eu entendo mais como uma morte mesmo ali, né? Como o período em que vigiemos, estamos vivos, durmamos, estamos mortos. Amém? No versículo 11 fala sobre consolar-vos, né? Acho que essa é a função nossa como cristãos, é consolar uns aos outros, né? Consolar as pessoas, é edificar uns aos outros. Nossa função como Cristo, como corpo de Cristo, é nós sermos suporte para o próximo, suporte para o irmão, suporte para aqueles que estão comungando com nós. No entanto, assim,
não somente aqueles que estão na nossa igreja, mas eu creio que para com todas as pessoas, para com todos os irmãos em Cristo, seja da sua denominação ou não seja da sua denominação, que você possa consolar, possa exortar, possa edificar, né? E Paulo, na verdade, ali ele fala assim, ó, como também estáis fazendo. Ele exorta, no entanto, ele sabe que o povo de Tessalônica já estava fazendo isso, né? É só para que eles continuem, permaneçam fazendo aquilo que já estão fazendo, que eles não caem numa rotina e se esqueçam disso, né? Do versículo 12 ao versículo 22, são algumas recomendações de tratamento. E eu dividi essas recomendações de tratamento em três partes, né? Do 12 ao 13 é uma recomendação de tratamento com os líderes. É a forma que você tem que tratar os líderes. Do 14 ao 15, o 14 e o 15 é a forma com que você vai tratar uns com os outros. É a forma com que você trata o teu irmão. E do versículo 16 ao versículo 22 é a forma com que você tratará a si mesmo. Né? São algumas recomendações dos escritores ali, de Paulo, Silvano, né? E Timóteo, Paulo, Silas e Timóteo, ao povo de Tessalônica, e ele dividiu dessa forma. Olha, vocês devem tratar os seus líderes assim, devem tratar uns aos outros dessa forma, e vocês devem ser dessa forma. O tratamento que vocês têm que ter consigo mesmo é dessa forma, né? No versículo 12 ao versículo 13 é um pedido de Paulo, então, aos líderes que as pessoas, a forma de tratamento com os líderes, né? Ele fala assim, olha, que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Né? Desculpa, vou ler do versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor e vos admoestam, e que tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Então ele está dizendo assim, olha, tenham com amor em máxima consideração, sabe? Com essas pessoas que lideram vocês, para que essas pessoas que ensinam vocês, que admoestam, que dão a direção à vida de vocês. Tratem com amor e com máxima consideração. Né? Então, é o que Paulo, Silas e Timóteo está pedindo para o povo. Né? Talvez, não sei, mas talvez ele esteja pedindo isso porque eles não estavam tratando os líderes da melhor forma possível. Talvez seja por isso que ele tenha escrito isso, né? Mas também, né, ele pode estar somente relembrando eles de algo que eles já estavam fazendo, mas que permaneçam fazendo isso, né? No versículo 14 e no versículo 15, ele fala algumas exortações a respeito daqueles que não queriam trabalhar. Novamente ele fala, né? Na minha versão assim, tá escrito assim, exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos. Em algumas versões eu encontrei ociosos, né, que admoesteis os ociosos, né, corrigiu os ociosos, né. Então eu creio que novamente ele está falando sobre aqueles que não queriam trabalhar, né, e a gente falou no vídeo anterior que provavelmente eles estavam aguardando a Cristo. Provavelmente não, eles estavam aguardando a Cristo, e por entender que Cristo voltaria por aqueles dias, eles achavam desnecessário trabalhar. Eles não tinham um apreço pelo trabalho por isso, porque vou trabalhar, vou ter meu dinheiro, mas depois eu não vou usufruir de nada disso, por que eu vou trabalhar se Cristo já está voltando, né? Então, novamente, ele fala sobre o tratamento com os ociosos, né? E então, assim, do 14 ao 15 é uma forma de tratamento de uns para com os outros, né? E ele fala sobre o consolo novamente, assim como a gente já falou no versículo 11 desse mesmo capítulo, né? Para a gente estender a mão aos necessitados, termos paciência com as pessoas, né? Mas no versículo 15 específico ele fala assim, olha, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Novamente, Paulo está falando assim, vocês têm que ser bondoso, né? Bondoso não somente com os que são da sua fé, mas principalmente com esses, mas com todos, né? E novamente eu me lembro ali de Atos 1:8, né? Que nós somos testemunhas, né? E de Timóteo também, que ele fala assim, olha, vocês têm que ter bom testemunho para com os de fora. Então, o tratar bem as pessoas, ser bondoso, é também com os que não são
não têm a mesma fé, não professam a mesma fé que nós. Nós temos que ser bons com todos, né? Com uns com os outros, dentro da nossa congregação, dentro da nossa igreja, porém também com aqueles que são de fora, com aqueles que são de outras igrejas, nós temos que ser bondosos da mesma forma, né? E uma coisa assim que ele fala no versículo 15 também, e que é muito difícil de cumprirmos, né? E isso nós temos que destacar, evitar que alguém retribua a outrem mal por mal. Né? Como é difícil isso, né? Nós temos esse sentimento, esse desejo de vingança sobre aquilo que nos fizeram, né? Então, e aqui ele está dizendo, olha, não pratiquem o mal, não retribuam o mal com o mal, né? Se alguém te fez algum mal, faça-lhe o bem, não seja da mesma forma. E isso é muito difícil para nós, mesmo nós sendo cristãos, como é difícil termos essa consciência e temos essa paciência ou nos tranquilizarmos quando alguém nos ofende, quando alguém de certa forma nos denigre a imagem e a gente quer retribuir ou quer tirar satisfação ou quer colocar isso em pratos limpos, né? E não porque nós queremos limpar o nosso nome, mas nós queremos, às vezes, nos defendemos acusando outras pessoas, né? De outras coisas, né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso, de não retribuir o mal com o mal. Amém? Do versículo 16 ao versículo 22, como eu disse, é um tratamento conosco mesmo, né? Com nós mesmos, né? Do 12 ao 13 com líderes, a forma de tratamento com os líderes, o 14 e o 15 de forma de tratamento de uns para com os outros e para com todos, e o do 16 até o 22 é uma forma de nós nos portarmos, é o tratamento que nós temos que ter, né? E aí no 16 ele fala de alegrarmos sempre no Senhor. Eu lembro já de Filipenses 4:4, né? Que diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, né? Manter-se em espírito de oração, que fala o versículo 17. No 18 é agradecer em tudo, não somente naquilo que nos faz bem, mas em tudo, né? E em Romanos 8:28 diz assim, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas. Então, nós temos que agradecer por todas as coisas, sejam elas boas, sejam elas ruins. Entendam que tudo isso está no controle de Deus e tudo isso vai cooperar para o nosso bem. Então, nós temos que dar graça em tudo, né? No 19, aqui ele fala sobre não apagueis o espírito, nem não extingais o espírito, né? Talvez Paulo está novamente fazendo uma chamada à santidade, né? Chamando o povo à santidade, né? Por quê? Porque como a gente já falou nos versículos anteriores, nos vídeos anteriores, aquele povo é um povo que se converteu do paganismo ao cristianismo. Então havia muita orgia, havia muita promiscuidade, né? Havia muito ritual, né? Então talvez Paulo estava chamando a santidade novamente. Por quê? Porque esse tipo de prática vai apagando o espírito dentro de nós. Vai fazendo com que o Espírito não tenha poder de agir em nossas vidas. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz assim que as mãos do Senhor não estão os ouvidos do Senhor não estão surdos para que não nos possa ouvir, e as suas mãos não estão estendidas para não nos alcançar, mas os nossos pecados nos fazem separação entre nós e Deus. Então talvez seja isso que ele esteja falando, não apague o Espírito Santo, né, através dessas práticas pecaminosas que vocês estão tendo. Então, tomem cuidado com isso, né? Também podemos entender que ali não apagueis ao Espírito Santo é para que não venhamos a desprezar os dons do Espírito, né? Os nove dons, né? Que são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura, milagre, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Talvez também ele esteja dizendo sobre isso. Olha, não extingais o espírito, ou não apagueis o espírito, deixe os dons fluir, né? Deixe que os dons possam fluir na sua vida, né? E o versículo 20, assim como o versículo 20 e o versículo 21, né, assim como o versículo 19, ali é muito parecido com o versículo 19, é para que não desprezemos as profecias. No entanto, ele diz no 21 que é para julgarmos todas as coisas. Então, ou seja, não é para você desprezar as profecias, mas também não é para engolir tudo aquilo que te põe para comer, né? Nós temos que julgar todas as coisas e retemos o que é bom, né?
Eu vou falar um pouco sobre julgar aqui, porque nós temos um entendimento errado sobre julgamento. Aqui Paulo está dizendo, ó, julgai todas as coisas, né? Quando a gente fala de julgar, a gente logo já lembra, não julgueis para não ser julgados, não condeneis para não ser condenados, né? No entanto, a Bíblia, ela pede para não julgarmos os que são de fora da casa de Deus. Nós não podemos julgar aqueles que são de fora. Nós não podemos julgar as coisas que acontecem, que as pessoas lá fora cometem, né? Os erros, os pecados que eles cometem lá fora. Por quê? Porque eles estão em trevas, eles ainda não conhecem a Cristo. No entanto, quando nós temos algum erro, algum pecado dentro da casa do Senhor, há necessidade de julgarmos essas coisas, há necessidade de consertarmos, trazemos conserto a essas coisas, trazemos luz sobre essa escuridão. Então, é necessário um julgamento para que a pessoa não permaneça em trevas. É necessário que nós falamos, olha, você está em pecado, meu querido, isso é errado, isso não está certo. É lógico, com todo amor, com todo cuidado, não para que a pessoa morra, mas para que ela encontre salvação, para que ela encontre o arrependimento, mude as suas atitudes, né? Então, é necessário o julgamento para os de dentro da casa de Deus, né? Para que eles não pereçam dentro da casa de Deus, né? Paulo fala sobre uma situação que acontece numa igreja, não vou me lembrar a igreja de tal cidade, de qual cidade, mas ele diz assim que o filho estava tendo relações sexuais com a esposa do pai, né? E aí ele fala assim que já foi falado, né? E ele não toma uma atitude, a pessoa não muda, ele fala assim, ó, então exclui ele do meio de vocês, né? Deixa ele de lado, né? Para que no dia da redenção ele possa encontrar. Ele fala até assim, para entregar as mãos de Satanás, para que no dia da redenção ele possa encontrar a salvação. Então, Paulo estava julgando aquele caso, julgando aquela situação. Então, você que fala, não julgueis para não ser julgado dentro da igreja, talvez você esteja ali só encobrindo o teu pecado, querendo encobrir o teu erro. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E o 22 ali fica bem claro, né? Nós temos que nos afastar do mal. Nós temos que nos afastar daquilo que é errado, daquilo que é trevas. Amém? Do 23 ao 24 é uma oração, né? Uma oração já despedindo do povo de Tessalônica, né? Paulo faz uma oração, ele fala assim, olha, o mesmo Deus da paz vos santifique. Ou seja, quem vai nos santificar é o Deus da paz que nos santifica, né? E no 24 ele diz assim, fiel é o que vos chama, o qual também fará. Então ele fala sobre a santificação, né? Ele fala assim, o Deus da paz vos santifique. Quem vai nos santificar? É o próprio Deus. Ah, então nós não precisamos fazer nada? Não, nós precisamos obedecer a sua palavra. Através da sua palavra que ele nos santifica, através do conhecimento da sua palavra que ele nos santificará, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, conhecendo a palavra, Deus irá nos santificar. A nossa função é nos abrimos à leitura, nos abrimos a entender a palavra, nos abrimos a ter comunhão com Deus através da palavra, através da oração. Então, o Deus da paz vos santifique. Como? De que forma? Abre o teu coração, leia a palavra. Ele nos chamou para isso, ele também fará isso, se você se posicionar nele, né? Agora você, não, ele que vai nos santificar, então eu vou viver até ele conseguir me santificar. Vou continuar bebendo, continuar fumando, vou continuar me prostituindo, vou continuar xingando, ofendendo, roubando, né? Vou continuar tendo as mesmas atitudes, porque quem vai me santificar é Deus. E no momento que ele quiser me santificar, ele vai me santificar. Não, também temos nosso papel de estarmos em comunhão com ele, né? E aí ele fala sobre que vos santifique no espírito, em tudo, o vosso espírito, alma e corpo, né? E aqui nós caímos naquela doutrina da tricotomia, né? Que nós somos corpo, alma e espírito, né? Somos espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo, né? Eu acredito dessa forma também, mas a ideia central do texto não é essa doutrina, não é falando sobre esse ensinamento, mas sim um pedido de santificação como um todo. Em tudo você tem que se santificar, né? Então ele está querendo assim, corpo, alma e espírito. Em tudo que você você tem que se santificar. Essa é a ideia central desse texto. No 25 ao 28 é uma saudação final, né? Paulo faz um pedido de oração para que os irmãos lá estejam orando por eles, né?
Saúdem-se com o ósculo santo, ou seja, com um beijo santo. Era um costume daquela época, né? Não tem nada de errado beijar o homem no rosto, né? Não tem homens beijando-se no rosto, não tem problema nenhum, eu não vejo problema algum nisso. Mas era um costume da época, assim como o nosso apertar de mãos hoje, né? Vamos lá, oi, e aí, paz, irmão, e dá a mão pro outro. Então, é nesse mesmo sentido, né, que ele está querendo dizer. Era um costume, a cultura, era algo cultural. O nosso cultural aqui é o aperto de mão. Se você for no Japão, né, como a gente teve um tempo lá, o cultural lá não é nem o beijo, muito menos abraço, né, e aperto de mão. É você se inclinar. A sua inclinar. E isso é a cultura deles, esse é o comportamento deles, cultural. Então, se fosse de repente para os japoneses, Paulo talvez diria assim: olha, incline-se aos seus irmãos de forma santa, ou aperte a mão dos seus irmãos de forma santa, né? Então é algo cultural. Não que a gente não possa fazer, eu mesmo às vezes faço, não tenho problema nenhum com isso, mas era uma questão cultural, né? Ele faz um pedido, né, que essa carta seja lida a todas as pessoas da igreja, não somente aos líderes, mas a todos, né? E no final, como toda carta, ele libera uma bênção sobre o povo. Amém, gente? Nós estamos muito felizes, eu estou muito feliz assim, de estar concluindo mais esse estudo. É muito simples, muito básico, mas eu creio que nós estamos nos aprofundando de alguma forma na palavra de Deus através desses estudos. Parabéns para você que chegou até aqui. Né? Permaneça firme, permaneça nesse propósito de estarmos lendo, não somente lendo, mas estudando a palavra, buscando entender um pouco mais. Aquilo que tiver de ser acrescentado, por favor, né, comente ou me mande aí um WhatsApp, eu agradeço. Mas, por favor, estejam firmes nesse propósito, né? Façam esse voto com o Senhor de estarmos estudando, nos aprofundando na sua palavra, para que possamos ter entendimento, para que não sejamos como meninos, para que não sejamos levados por qualquer vento de doutrina. Amém? Deus abençoe vocês.